Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuaremos a estudar o livro de Apocalipse, hoje o capítulo 18. Quem não assistiu o capítulo 17, vai lá, confere, porque aqui vai ser um complemento. E se você não assistiu o primeiro, talvez você fique um pouco perdido nesse, mas se quiser continuar, vai em frente, depois você vai lá para o primeiro e depois vai somando as coisas que eu for falando nesse juntamente com o outro. Recebi perguntas nesse primeiro vídeo que eu anotei, achei muito interessante de alguns irmãozinhos. Porque eu tinha dito que era uma conclusão provisória, que a Jerusalém atual era a grande meretriz, a grande Babilônia. Estava ligado com a Jerusalém atual. E aí ele citou Tiro, que eu vou comentar isso, vou dar um enfoque, dizendo que não pode ser, que é o sistema do mundo, etc e tal. Pois bem, eu vou explicar também que não pode ser o sistema do mundo, porque ali está falando de uma mulher meretriz. E aí teve um livro que eu recebi de um irmão que eu achei muito interessante, que acrescentou muitas coisas, inclusive essa pergunta abriu assim um leque para meditação, e eu tô quase já consolidando que a grande meretriz é realmente um povo que apostatou, que está ligado com a Jerusalém atual. E interessante que o livro que eu li é do Pember. Ele escreveu no século XIX ali, na época que o dispensacionalismo, que é essa doutrina do John Nelson Darby, que faz uma dicotomia de Israel e igreja, foi muito divulgada através da Bíblia Scottfield. Você tem vários pregadores famosos que começaram a disseminar essas informações. E ele é muito defensor dessa doutrina. Aí eu falei, eu não vou aproveitar muita coisa, mas eu me equivoquei. Teve coisas que eu aproveitei, sim. Falei, poxa, aqui ele está falando coisa que é interessante. Por exemplo, Zacarias capítulo 5, ele vai falar do Éfa, de toda a iniquidade, que as duas mulheres ali que edificam na terra de Sinar, mas terra de Sinar é Babilônia. E o Pember vai falar que é a igreja católica e a igreja protestante. Eu falei, opa, ele falou aqui da grande meretriz, essas duas mulheres, eu achei muito interessante porque não está errado. Está incompleto, mas não está errado. Porque ele não citou os judeus que estão ligados com a sinagoga de Satanás, os judeus que rejeitaram a Cristo e que estão apegados à Jerusalém atual. Por que ele não citou isso? Porque ele é dispensacionalista. Então ele vai, na verdade, ali querer puxar para esse lado. O problema da doutrina dispensacionalista, eu não vejo nem que é a questão do pré-tribulacionismo, porque isso daí é só um desdobramento daquilo que é o fundamento. O fundamento da doutrina dispensacionalista é a dicotomia de povos. Israel tem uma promessa diferente da igreja. E isso daí é um problema. Aí cria-se várias interpretações escatológicas. Teve aquele ponto que eu não concordei, por dizer assim, a Grande Babilônia é o sistema do mundo. Eu achei muito vago pelo fato de que o texto mesmo vai dizer Apocalipse 17, é uma mulher prostituta, uma grande meretriz. Assim como você tem ali uma mulher que vai para o deserto com asas de águia, está falando da igreja, do povo de Deus, que é formado por judeus e gentios, unido no corpo de Cristo, que serve apenas um rei, que é Cristo. Nós também temos uma mulher que está ligado com judeus e gentios, que é o povo de Deus que apostatou. Falsos profetas que estão levando as pessoas, a massa, a se unir aos reis da terra, porque ela se une. Eu expliquei isso no primeiro vídeo. Então, quando se fala ali de Nimrod, que ele está dominando o sistema desde os tempos de Nimrod, eu concordo. O espírito do anticristo está desde aquele tempo. Tanto é assim que quem estava dominando o povo de Deus era um descendente de Cã, Nimrod. Lembra daquela maldição que Noé deu para Canaã, que seria servo dos seus irmãos, que Jafé ia habitar nas tendas de Sem? Não estava acontecendo isso. Sem, Jafé estava sendo dominado por Nimrod. Se estava sendo dominado, eles estavam sendo servos, é sinal que eles estavam se corrompendo. E eles estavam querendo construir essa torre para chegar até ao Senhor, como uma afronta de querer ser igual a Deus, e Deus vai e confunde as línguas. Somente quando Deus confunde as línguas é que o nome Babilônia, Babel, foi dado àquela torre. Antes disso não era Babel. Antes disso era uma torre que estava sendo construída por causa que eles tinham o mesmo idioma, falavam a mesma língua. E é interessante porque a linguagem ela é o meio de você dominar os povos. É um instrumento que você tem para domínio, abençoar, amaldiçoar. Tiago vai dizer assim, que a língua é um pequeno membro que se gaba, é uma fagulha que incendeia o bosque, que quem domina a língua domina o corpo todo. Nimrod estava dominando aquelas pessoas. Aqueles que tinham a promessa da semente da mulher, que estava em Sem. Sem
e Jafé tinha que habitar nas tendas de Sem. Olha que interessante. Por isso que eu digo que como é importante a gente entender que essa mulher, ela tá ligada com o povo de Deus que apostatou. Porque naquele momento também de Nimrod, o povo de Deus estava se apostatando. E estava se unindo a Nimrod. Aí descentralizou as línguas, cada povo tem o seu idioma, levanta o seu rei. Aí começa novamente ali em Abraão, chamamento, depois você vai ver em Abraão. E depois de Abraão, olha como Deus prometeu e cumpriu a palavra em Abraão, que ele seria, a descendência dele seria como a areia do mar e estrelas do céu. Estrelas do céu está ligado com aqueles que estão em Cristo. A areia do mar são os que estão ligados com a carne e sangue. Se você pesquisar hoje, a religião abraâmica abrange quase metade da população mundial e até mais. E é através dessa instrumentalização que nós temos hoje, da fé abraâmica, que há vários comércios, várias coisas relacionadas aí à grande meretriz que fala em Apocalipse 18. Por isso que é importante analisar. Então, através da religião abraâmica, você vê que aquela confusão que Deus tinha dado para dividir as línguas, eles estão unificando novamente. Aí você vai falar de tecnologia, de etc e tal, tudo isso daí vem da onde? Começa da Revolução Industrial, aonde que surge? Inglaterra. Ali você tem um berço do cristianismo, que também está ligado. Aí o Pember fala uma coisa interessante. Ele vai falar que, ali em Zacarias das duas mulheres, que é a igreja católica e a protestante. Eu mudaria o seguinte, não dividiria igreja católica e protestante, colocaria igreja, no geral, e também os judeus, que é ali a sinagoga de Satanás, que estão apegados a Jerusalém terrestre. É nesse ponto que me chamou a atenção no que o Pember falou. Eu falei, opa, aqui é interessante. Aí eu lembrei de Olá e Olibá, que vai falar também em Ezequiel, das duas meretrizes ali. Quando eu olhei para esses pontos, eu falei, poxa, não tem como nós não colocarmos a grande meretriz como um povo de Deus apóstata, que não está apegado a Cristo, mas está apegado a essa terra. E fazendo alianças com os reis da terra. Por isso que você tem o poder do sacerdócio com a coroa. Rei e sacerdote na terra, manipulando a massa para um governo do anticristo. Enquanto a igreja, que é judeus e gentios, unidos no corpo de Cristo, estão dizendo, sai dela, povo meu, não se apega a isso. Se apegue a Cristo. Porque é Cristo que é o rei de toda a terra. E é por isso que tem que ter um novo céus, uma nova terra e a nova Jerusalém no milênio. E aí você vai olhar para Apocalipse no capítulo 21 e 17, o mesmo anjo com as taças vai mostrar uma mulher prostituta e uma mulher fiel. E aí nós vamos estudar isso mais para frente, montar esse esqueleto, como eu disse. Então fique atento. Eu sei que tem muitas informações, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar luz, te dar graça. Montando esse esqueleto, os irmãos vão estar com o esqueleto na mente, e aí depois nós vamos acrescentando as carnes ali, e Deus vai nos dar essa graça. Amém? Então vamos continuar a leitura do texto, Apocalipse 18, versículo 1. Verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de árvore imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É interessante porque só nesse texto, esses versículos, 4 versículos, nós temos que ir para Isaías 21, 9, vai falar sobre morada de demônio. Aí tem que ler todo o capítulo. Jeremias 51 e 52 também tem que fazer a leitura. Eu só vou ler o texto de Isaías 13, porque aí eu quero trazer para vocês um ponto para vocês trazerem a unidade de todos esses versículos. Por quê? Porque as pessoas leem às vezes ali os profetas, aqui é uma profecia contra a Babilônia, e logo já olha para a cidade de Babilônia. Onde que fica hoje a atual Babilônia? Fica ali
em Mossul, né, Iraque, ali é a Babilônia. E aí a pessoa já liga isso, então acredita que está falando daquela terra. Mas quando se fala aqui da Babilônia, Deus está mostrando que o povo que apostatou, que se prostituiu com os reis da terra, é Babilônia. Por que é Babilônia? Porque ela traz essa confusão para dentro do povo de Deus e confunde. Por isso que os falsos profetas, eles se unem aos reis da terra para poder. E eles usam a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, como massa de manobra para enriquecimento, ganância, cobiça. Temos que tomar cuidado com isso. A prova evidente que eu vejo na Escritura, que quando se fala de Babilônia, se refere ao povo de Deus apóstata, que no caso ali de Jeremias, estava sendo profetizado contra Jerusalém, contra o reino de Judá, que seria cativo por Babilônia. Deus enviou Nabucodonosor, por causa dos pecados de Jerusalém, para prender eles por 70 anos ali, por conta que eles não deram o descanso sabático, dos anos sabáticos ali que tinha que ter. E depois ia ter uma restauração. Depois tem a profecia das 70 semanas, etc e tal. Então tudo isso está interligado. Por isso que aquela profecia que vai falar de Jeremias, as pessoas falam, já se cumpriu. Não, isso está em andamento porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai lançar a profecia das 70 semanas para o futuro, como o apóstolo João faz em Apocalipse. Tanto em Mateus 24 como no livro de Apocalipse. Vamos ler o versículo 13 de Isaías. Olha o que diz. Versículo 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda. Nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão. Aqui fera vai falar de demônios. E as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. O ponto que eu quero destacar é o versículo 19. Babilônia, a joia dos reinos e a glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Essa expressão aqui é extremamente importante. Será como Sodoma e Gomorra. Apocalipse 11 vai dizer ali o texto. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, na qual o seu Senhor foi crucificado. Aonde que foi isso? Em Jerusalém. Em Isaías, no início, o profeta vai começar a profetizar contra o reino de Judá, ele vai chamar Israel de Sodoma. Olha que interessante, no versículo 1, vou ler só alguns textos. Versículo 1 do capítulo 1 de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor, o Yahvé, é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Aqui ele está falando a respeito dos reis de Judá. E esses reis, que são os líderes que corrompem o povo. Lembrem Juízes, quando se levantava um líder bom, que andava nos caminhos do Senhor, o povo andava nos caminhos. Quando levantava um líder mau, o povo se corrompia. É isso que acontece. Os falsos profetas, os líderes dessa grande meretriz, manipulam a massa. E aí você vai ver que eles são uma nação corruptora, filhos corruptores. Eles são rebeldes. E quando você tem o Cristo, que é revelado, Jesus vai dizer, vocês não creem em mim para ter vida. Vocês estudam a lei os profetas, mas não vêm a mim. Se vocês não creem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. Falando para os judeus. Não continuem em rebeldia. Hoje, os judeus que se apegam a essa Jerusalém atual, que negam a Cristo, como é que nós podemos dizer? Paulo vai falar o seguinte, aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo
seja anátema. Não é que Paulo está amaldiçoando, ele está dando uma descrição de uma realidade de que se você não tem Cristo, como é que você pode ser abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões nas celestiais, se é em Cristo que nós temos essas bênçãos? Então como é que nós podemos dizer? Nós temos que ter amor sim por eles, para que eles se convertam a Jesus Cristo. Tem cristãos, irmãos, que conhecem o Senhor Jesus e diz: os judeus não precisam aceitar Jesus porque eles são povo escolhido. Como isso? Isso está contra a Escritura. É isso que nós combatemos. Não que nós temos ódios dos judeus. Nós queremos que eles reconheçam o Senhor Jesus. Isso não é nenhuma espécie de antissemitismo. Mas aqui o texto está dizendo. Naquele tempo que eles se rebelaram contra o Senhor, Deus trouxe Nabucodonosor para julgá-los. Acontece hoje nesses dias. Por isso que quando se fala de Babilônia, fala-se do povo que apostatou. Tanto é assim que esses vieram com costumes babilônicos. Você vê o Talmud babilônico, vem dos judeus. Você vê que muitos blasfemam contra Cristo. Não é todos, mas muitos falam contra Cristo. Xingam o Senhor Jesus Cristo de várias coisas. Por isso que o texto está apontando também para o futuro. E olha o que vai dizer no versículo 10. Depois você lê todo o capítulo aqui de Isaías. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, que vos requereu, ou só pisardes os meus átrios? Não continuei a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quando nós vamos estudar a lei de Deus, irmãos, nós temos ali a antiga aliança, a primeira aliança sendo dada pela dureza do coração do povo. Deus falou os 10 mandamentos, todo o povo ouviu, e eles disseram: tudo que o Senhor disser, nós vamos cumprir. E Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento antecipado, disse para Moisés: quem me dera que esse povo falasse com o coração. Ele me honra com os lábios. Jesus vai falar isso, mas o seu coração está longe. Vem para cá que eu vou te dar as tábuas de pedra, onde vai ser escrito os 10 mandamentos. Era para aqueles 10 mandamentos parar nas tábuas de carne do coração. Porque os 10 mandamentos revelam Cristo. Revela Cristo, ou seja, no Shabat, o descanso. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E através da obra de Cristo, nós temos o Espírito que escreve a lei de Deus em nosso coração. Nos capacita a cumprir os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo que foi dado, sacrifício de animal, tudo foi provisório, pela dureza do coração. Tanto é assim que Jeremias vai dizer: olha, eu nunca pedi isso. O Senhor está dizendo através do profeta Jeremias: eu nunca pedi sacrifício para vocês. O que eu queria de vocês é que vocês dessem ouvido à minha voz. E eles não deram. Então Jeremias, ele é um profeta que vai falar ali, já no finalzinho, contra Jerusalém. Ele vai dizer lá em Lamentações, no capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeito a trabalho forçado. Eu vou ler só esse primeiro versículo, depois continue lendo. Tornou-se como viúva. Lembra que a grande meretriz vai dizer: viúva não sou, pranto nunca havei de ter. Estou sentado como rainha. Isso vai estar em Ezequiel, vai estar também em Isaías. E aqui vai dizer o texto que tornou-se grande entre as nações. Jerusalém era um objeto das nações. Quando Salomão construiu o templo, as nações iam ali para conhecer a sabedoria de Salomão e contemplar toda a beleza do templo. Depois você vê o segundo templo ali que foi feito com Herodes, mais amplo. Sempre foi objeto das nações e era sempre instrumentalizado essa Jerusalém terrestre a fim de ter relações com reis da terra. Olha os fariseus com o Império Romano.
Os fariseus disseram para Pilatos: se você não crucificar Cristo, você não é amigo de César. E eles disseram: caia sobre nós o sangue desse justo e da nossa geração. Por isso que quando se apega a Jerusalém atual, como está acontecendo nos nossos dias, vira instrumentalização política. Para fim, aí eu digo, essa crise, essa tensão, essa dialética, tese, antitese, Israel e Palestina, é para chegar numa síntese que é justamente o reino do anticristo, é o fortalecimento do Islã avançando. Aí a pessoa fala, mas como? Eles estão indo contra a Palestina. Isso daí não dá para explicar aqui no vídeo, mas eu vou falar isso posteriormente. Então, olha para os textos, irmãos. Os textos estão nos mostrando que Jerusalém era chamada de Sodoma. E quando vai falar Babilônia como Sodoma, tá? Fala, ó, olha para Jerusalém. Ela está se vestindo, não é do sol da justiça de Cristo. Ela está se vestindo de confusão, de Babilônia. Então, quando eu falo de Babilônia, eu falo dela. Então, aqui é um ponto que é interessante para a gente meditar. E isso vai abrindo para os outros textos. Vamos continuar lendo o versículo de número 5 e diante de Apocalipse. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras e, no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Observe que nesses textos que nós lemos, nós temos que ir para o profeta Jeremias 51 e 52, Isaías 47, nós vamos ler uns 2, 3 versículos ali, Salmo 127 e Ezequiel 16. Então não vai dar para juntar tudo isso, mas anotem aí para os irmãos lerem. E olha que interessante, esses falsos profetas, que se dizem povo de Deus, que usam o nome de Deus em vão, eles vivem em luxúria, na sua devassidão, usam a igreja do Senhor, o povo de Deus, como massa de manobra para enriquecer, para ter poder com os reis aqui da terra. Isso acontecia nos tempos de Jesus, quando tinha o templo. Jesus não foi ali em João 2, expulsando os cambistas, que eles estavam fazendo casa do pai, casa de negócio. E aqueles negócios, ainda Jesus vai falar assim, eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Aí eles ficam doidos, 46 anos foi reconstruído, como é que você diz que vai destruir em 3 dias e vai reconstruir em 3? Só depois que Jesus ressuscitou, é que eles entenderam, os apóstolos, que falava do seu corpo. Aquela Jerusalém, templo, feitos por mãos de homens, era um instrumento para poder político. Não tinha nada com Deus. E hoje nós temos o corpo de Cristo, a igreja, pessoas, o povão mesmo, sendo manipulado por esses líderes. Jesus fala para os fariseus em Mateus 23, quando o cego guia um outro cego, os dois caem no barranco. Ele falou para os fariseus, que eram os líderes daquela época, os fariseus, os saduceus, vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito, ou seja, para vocês ganharem uma vida ao judaísmo, à fé que vocês têm, entre aspas. Mas quando vocês fazem o prosélito, o recém-convertido, vocês tornam 2 vezes filhos do inferno pior do que vocês. Porque nós somos aquilo que nós estamos nos alimentando. Então, olha como é perigoso o ensino errôneo. Nós temos que pedir a direção do Espírito Santo. E eu olho para esse texto aqui, eu vejo que está acontecendo isso com a Jerusalém atual. Uma instrumentalização. E aí as pessoas usam o nome de Deus. É Deus que está ali. E um monte de guerras. E essas guerras elas estão sendo fomentadas por líderes das nações. E aí eu fico pensando, será que realmente Deus está aí? Ou será que a mensagem da igreja deveria ser arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor? Arrependei-vos, credes no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Cristo, Ele é a promessa.
É Ele que vai trazer paz. Não seria essa a nossa mensagem? Então, por isso que nós temos que estar atento à palavra de Deus. E olha o que diz o texto aqui. O quanto a si mesmo se glorificou e veio luxúria, dar-lhe em igual medida tormento, pranto, porque diz consigo mesmo, estou sentado como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Olha que interessante. Ela estava sentada como rainha. Ela não era viúva. Olha o que diz Ezequiel no capítulo 16. 13 e 14. Aqui vai falar da infidelidade de Jerusalém. E diz o texto: assim fosse ornado de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutristes de flor de farinha, de mel e azeite. Era formosas em extremo, e chegastes a ser rainha, ou seja, algumas versões realeza. Correu a tua fama entre as nações, outras versões gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Ou seja, ela é como rainha. Deus fez com que Jerusalém, aquele templo, todas as medidas que Deus deu, tudo era para revelar algo maior, que era o seu filho, era Cristo e a igreja. E quando traz essa revelação na realidade, as pessoas ficarem presas a, nossa, que maravilha de templo, isso é voltar para a sombra, isso é voltar para aquilo que Deus não queria. Então, quando nós olhamos para esse texto, que ela chegou a ser rainha, é o que está acontecendo com a grande meretriz. Está sentada como rainha, não sou viúva, Lamentações não vai dizer isso. Você é viúva. Porque ali já tinha uma promessa da restauração, da nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, no rei, no verdadeiro rei, que lá em Apocalipse 19 nós vamos ler, que está no nome na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lá em Isaías 47, versículo 9, 10, vai dizer o seguinte: ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habita segura, que diz contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecereis a perda de filhos. Aqui está falando da Babilônia. Mas lembre-se, quando Deus fala da Babilônia, ele está mostrando o caráter do povo dele. Por isso que está dizendo aqui, não ficarei viúva. Babilônia tinha se casado com o Senhor? Não. Quem tinha se casado no Monte Sinai com o Senhor era o povo de Deus. Ali as 12 tribos. E aí ela se gloria, não vou ficar viúva, o Senhor sempre vai estar comigo, nem conhecerei perda de filhos. Não é isso que muitos falsos profetas fazem hoje? Eles se confiam tanto nessa vida que eles tomam decisões baseadas em agendas de governo deste mundo. Agendas que são totalmente anticristãs. Eles aceitam. Nós temos visto hoje, eu não posso falar nome aqui, senão o sensor do YouTube pode tirar o vídeo, mas eles colocam a ciência como um Deus infalível. Sendo que a ciência, eu não sou contra a ciência. A ciência tem que ter lá a dialética, tem que ter as pessoas que vão contrapor, porque é experimento. Como é que você pode confiar 100% no que uma casta, um grupo seleto de cientistas vão dizer? E aí eles vão, aqueles que são contra a posição deles, eles vão tirando. Eles vão deixando no isolamento. Então hoje nós estamos vendo que está se formando uma casta de pessoas que são infalíveis. E a igreja vai sendo pautada por isso. E confiando, não, é a provisão de Deus. E sempre usando discurso, temos que ser prudentes, como covardia de se posicionar. Sempre falando, não, mas Deus deu a medicina. Lógico que Deus deu a medicina, mas Deus não deu a indústria farmacêutica. Eu vou falar sobre isso aqui. A palavra farmácia vem de feitiçaria, farmaqueia. Não sou contra remédios da indústria farmacêutica, mas desde que haja ampla comprovação, que há estudos, etc, etc. Mas tudo que está acontecendo hoje, eu vejo que as pessoas, a massa, está com medo. Então não dá para falar, os irmãos sabem o que eu estou querendo dizer aqui, porém, tem que tomar cuidado. Nós só confiamos no Senhor, Ele é infalível. Aí as pessoas vão vir com discurso de negacionista, de não sei o que, etc, etc, etc. Isso daí é algo que é sério, irmãos. Então, essa grande meretriz, ela acha que não vai perder os seus filhos.
Mas ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filho e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. É isso que acontece hoje. Falsos profetas que estão sendo pautados. Quantas coisas nos bastidores nós vemos aí de satanistas, pessoas que se venderam para o diabo, que se dizem cristãos. Eu vou dar um exemplo. Aleister Crowley, ele é um satanista, ele foi cristão. E ele era do grupo dos irmãos Plymouth. Não estou dizendo que os grupos dos irmãos Plymouth eram assim, não é isso. Tem pessoas sinceras nesse grupo. Mas eu estou dizendo que ele saiu de lá. Depois que ele saiu, que ele virou. Diz a biografia dele, né? Mas muitos que fomentaram ideologias anticristãs eram do povo de Deus. Conhecia Cristo e se rebelaram. Se venderam para Satanás. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que parece ser. Ele é cristão, ele diz que é cristão. Não. É uma casca, tem que olhar a vida. Pelos frutos vos conhecereis. Tem que analisar isso. Por isso que quando eu olho para esse texto aqui, não tem como eu aplicar a Babilônia ali no Iraque. Aqui está falando de um povo que apostatou, que se une com os reis da terra. Vamos continuar lendo o texto, só para a gente aqui não perder muito tempo. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ele os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, aqui essa expressão ai, ai, nos remete também ali para a sexta trombeta. Temos ali 3 ais, a primeira trombeta, a quinta, ai, depois 2 ais e 3 ais. Então, a sexta trombeta junto com a sétima, elas estão interligadas, assim como a sexta taça, a sétima taça, sexto selo e o sétimo selo. Eu já dei estudo aqui, em algum capítulo que eu não me lembro. Os irmãos seguem aí na playlist Apocalipse, capítulo por capítulo. Então é uma conclusão provisória que nós temos em relação às taças, trombetas e selos. E aí eu acho interessante porque esses reis que se aproveitaram dessa grande meretriz, se enriqueceram, e ela também se enriqueceu, viveu nessa luxúria, agora eles vão ficar de longe. Então, porque eles estão vendo que a coisa apertou. E aí no versículo de número 11, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Eu vou depois destacar esse versículo, mas eu vou continuar lendo porque eu vou somar esses versículos com Ezequiel, que vai falar de Tiro, que foi a pergunta que foi feita no primeiro vídeo. Mercadoria de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel e de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelha, e de cavalos e de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais será achado. Aqui é interessante. Esse versículo 14 do fruto sazonado é fruto maduro. Vai dizer assim, que a tua alma tanto apeteceu. Apeteceu aqui é epitomia no grego. Que a tua alma tanto desejou. Diz aqui que se apartou de ti. Para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido. Ou seja, essa mulher, ela se corrompeu. Ela se corrompeu, esse povo de Deus se corrompeu. Era para eles buscarem esse fruto sazonado. O que é o fruto sazonado? Fruto maduro. Era para eles se preocuparem com a vida da igreja. Os líderes que estavam ali guiando o povo, era para instruir o povo a amadurecer. O que é o fruto maduro? Fruto maduro é justamente quando você é aperfeiçoado na caridade. E não em negócios
e não em bens dessa vida, e não a mamon. Jesus disse, você não pode servir a Deus e às riquezas. É isso que ele está dizendo. Você se apegar às riquezas dessa vida e se unir aos reis da terra. Esse fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, ou seja, era isso que a sua alma, no início, porque quando você vê as igrejas, as 7 igrejas, elas começam bem e vão se corrompendo. Você vê Tiatira? Obras maiores, amor maior, mas vai se corrompendo. Com Jezabel, a igreja de Pérgamo com Balaão, a igreja de Laodiceia com as riquezas. Vai se corrompendo e vão apostatando da fé. Negam o Senhor e colocam outro Deus, Mamon, riquezas. Então, aquilo que a alma de vocês tanto desejava, que era o amor, o Cristo, ele que nos amadurece no amor, que a alma de vocês desejava, se apartou de ti. Aí vai dizer, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido. Esse esplendor que vai acontecer na ressurreição dos justos, nós estaremos com o Senhor nos ares, e vai dizer que a nossa veste de linho finíssimo, Apocalipse 19, esplêndida, eles já não têm mais. Porque eles se apegaram a todas essas mercadorias. Eles usaram a igreja para fazer isso. É esse o povo de Deus, apóstata. E ali em Tiro, olha que interessante. Eu vou ler lá o texto com vocês. Vai falar a mesma coisa aqui, mas eu vou pegar o ponto que o irmão citou. Que ele disse que Tiro seria a mãe e a Jerusalém as filhas. Vamos ler o texto. Ezequiel 27. Tem que ler o 26 e o 27. E um pouco antes você vai ver também de Olá e Olibá. Aqui vai dizer o versículo 12. Tarse negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riqueza, trocava por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. E em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Aí eu não vou ler tudo aqui, vai falar da casa de Togarma, sabe? Aqui está falando dos filhos de Javé. Javã é Grécia, Tubal, Meseque. Aqui está falando dos filhos de Javé, que Tiro, na verdade, ele é uma figura do povo de Deus apóstatas, mas não Judá. Judá, Reino do Sul, judeus. E aí você vê no versículo de número 17 aqui de Ezequiel. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Mercadores de quem? De Tiro. Pela tua mercadoria trocava o trigo de Minete, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da abundância de toda sorte de riquezas, dando em troca o vinho de Elbom, Elã, de Saar. Também Dan e Javã. Aí eu não vou ler tudo aqui, sabe por quê? Porque tudo isso daqui está relacionado com o que eu falo de genealogia. Mas eu quero destacar um ponto interessante. Foi muito bom esse irmão ter comentado. Por que está dizendo que Judá e a terra de Israel eram teus mercadores? Mercadores de Tiro. Porque Tiro está usando os judeus, essa terra, como um instrumento para manipular, como eu disse, a grande meretriz manipulando o povo de Deus. Por isso que nós temos que dizer, sai dela, povo meu. Quem que é Tiro? Olha que interessante em Oséias, no capítulo 9. Quando fala de Tiro, está falando do povo de Deus também. Mas é de um outro aspecto. Lembra que eu falei? Se tem judeus e gentios, casa de Judá, casa de Israel, que está ligado com Efraim, que é os gentios. Unido no corpo de Cristo, nós temos também 2 povos ligados à meretriz. Por isso que, naquele texto de Tiro, que vai dizer ali que Judá e Jerusalém são os seus mercadores, parece que é filha, como até esse irmão disse, é que eles estão usando. Eles estão agora tendo mais poder sobre o povo ali de Judá. E essa Jerusalém, a terra ali. Versículo 13 de Oséias, capítulo 9. Olha que interessante. Efraim, como planejei, seria como Tiro. Seria como Tiro. Plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás. Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal.
porque ali passei a aborrecê-los por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, já não os amareis, todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem e andarão errante entre as nações. Irmãos, quando eu li esse texto, nós sabemos que aqui está falando da carta de divórcio para a casa de Israel, cujo cabeça era Jeroboão Efraimita. E Deus está dando uma punição aqui para eles, dizendo que já não era mais povo, amada, e haveria uma restauração de fato em Cristo. Espalhou Efraim, a casa de Israel, em todas as nações, por isso que os gentios, que são nações, a palavra etnos no grego, são gentios, vem através da casa de Israel. Porém, se eles não vêm para Cristo, ou usam o nome de Cristo como fim escuso, porque ser de Cristo é obedecer a Cristo, é viver a vida do Evangelho, é dizer como o apóstolo disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Hoje você tem muitas igrejas, eu sou de Cristo, mas as obras desses líderes está compatível com as obras de Cristo? Jesus disse que se creres em mim, obras maiores farão. Você vê obras como de Jesus? De amor, de caridade, de se compadecer do mais fraco? Ou você vê líderes que só querem se unir com os reis da terra, que usam o nome de Cristo? Então são Efraíns, ainda casa rebelde. Você não pode dizer que eles estão em Cristo. Como eu disse, judeus e gentios, para ser o povo eleito de Deus, tem que estar no corpo de Cristo. Se esses gentios, assim como os judeus, que negam o filho, que não têm o filho, mas os gentios, que dizem que têm o filho, mas negam com as suas obras, porque o apóstolo Paulo fala isso para os judeus, dizendo assim, olha, o nome de Deus é blasfemado pelos gentios por causa de vocês. Aí ele vai falar no contexto ali que eles transgrediam os mandamentos. Hoje acontece isso com a igreja. Usa o nome de Cristo, mas não vive a vida de Cristo. Então é considerado como Efraim, seria como Tiro. É Tiro vocês. Deus planejou para ser como Tiro. Então é um Efraim, ou seja, a casa de Israel, que não se uniu verdadeiramente a Cristo, mas usa o nome de Cristo para as suas luxúrias e é considerado como Tiro ainda. E é por isso que ali você vê que eles estão usando a Jerusalém, ali Judá e Jerusalém, como mercadoria. É o que eu vejo hoje. As nações cristãs, que se dizem cristãs, elas estão usando essa Jerusalém atual. Quem que tem parceria com Israel hoje? Estados Unidos. Isso quer dizer que os Estados Unidos, todos ali são corruptos? Não. Tem o trigo também. Mas lá dentro dos Estados Unidos, você tem um monte de pessoa infiltrada que se diz cristão. Se você pesquisar ali alguns personagens, eles vão falar que são católicos, são protestantes, mas aí você vai ver o que eles fazem é uma agenda totalmente anticristã. Então eu não estou atacando o povo, eu estou dizendo da elite, desses líderes, porque aqui está falando desses mercadores, aqui no versículo de número 11, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Quem se beneficia com todo esse comércio é justamente os líderes. Assim como os fariseus se beneficiavam com o comércio no templo, assim são os falsos profetas. Eu não estou falando do povão. O povão, às vezes, ali está querendo ser representado por alguém e não tem esse alguém. Às vezes, assim, aí acaba que o povo é corrompido pelos seus próprios líderes. É cego guiando cego, os dois vão cair no barranco. Então nós temos que alertar essas pessoas, dizendo, olha, toma cuidado. Porque a maioria dessa elite globalista, se você pesquisar a biografia, ou são cristãos que se desviaram, que se decepcionaram, viraram ateus, militantes, judeus, que eu considero da sinagoga de Satanás. Enquanto isso, a massa fica toda eufórica. Está acontecendo isso. E aí eles sempre colocam, não, Israel, nós temos que proteger a Terra Santa, mas eu fico pensando, mas o que é a Terra Santa?
Santo é separado. Lá em Israel você tem ali Tel Aviv, Parada Gay, as melhores. Como é que a gente pode dizer que ali é santo? Santo, para mim, é o que estão em Cristo. Esses são santos. Esses são separados. Esses são filhos de Deus. Os que não estão em Cristo, nós temos que ter amor, caridade e pregar o evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Essa é a mensagem. Por isso que quando eu olho para o texto aqui falando de Tiro, não foge daquilo que eu tinha comentado, que a Jerusalém atual, o local é um palco para unificar as religiões abraâmicas e está sendo usado tanto por judeus, como pela igreja apóstata, como também fortalecendo o islamismo, que seria a besta. Que é o Islã, na verdade, vai ser justamente a besta que vai ter a sua massa, porque o Islã tem uma massa muito grande para poder perseguir os santos. E esses vão ser instrumentalizados para perseguição. Mas para isso precisa de uma unificação primeiro das religiões abraâmicas. Isso está acontecendo. Os irmãos têm acompanhado. Então é interessante a gente olhar para isso. Por isso que quando eu olho para esses textos, aqui vai falar assim, até de almas humanas, escravos, né? Você vê esses montes de satanistas, quando você vai pegar ali a biografia, eram cristãos. Você vê lá um monte de coisas macabras que esse pessoal fazem. A nossa luta, irmãos, não é contra a carne e sangue, é espiritual. A gente tem que começar a orar, porque tem muita coisa acontecendo que envolve demônios. Tem que expulsar demônios, que já não, a pessoa já perdeu, já está fora de si. E as pessoas não estão percebendo isso. Muitos se falam de mente revolucionária. Até dizendo como um problema psicológico. Eu já vejo que a mente revolucionária, trazendo mais para o âmbito espiritual, é a mente que já está possuída pelo demônio. Que não adianta você pregar, falar com palavras. As pessoas já estão mudando a verdade em mentira, dizendo que a grama não é mais verde. Eles estão fazendo isso. Isso daí já não tem mais solução racionalmente, a não ser a gente orar para essa pessoa e que o Espírito Santo abra a mente dela. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por isso que a gente tem que se apegar à palavra, a Cristo, ficar firme com o Senhor. Vamos continuar lendo o texto aqui, que diz assim: os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservavam-se de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola. Ou seja, uma aparência. Linho finíssimo fala das vestimentas sacerdotais. Pedras preciosas, pérola, adornada de ouro. Era uma casca, mas o miolo era podre. É o que Jesus disse para os fariseus: vocês são sepulcro caiado. Por fora é belo, maravilhoso, mas por dentro fede, cheira mal. É isso que é a grande meretriz. Então, esses elementos aqui que vai falar aponta tudo para isso, essa casca. Aí no versículo de número 17 diz: porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiro, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade de que compara a grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ou seja, Deus vai julgar a nossa causa em relação a essa grande meretriz que matou os profetas, os santos, que perseguiu aqueles que falavam a verdade do Senhor. Se eles estão interessados nas riquezas desse mundo, os servos de Cristo estão interessados em acumular tesouros que a traça e o ouro não corrói, que os ladrões não roubam. Por isso que nós temos que continuar firme, porque Deus é justo. Então nós temos que continuar apegado a esse fruto sazonado, a esse fruto maduro, que a nossa alma deseja isso, esse amadurecimento.
o fruto, quando se fala do fruto, a madura é justamente o fruto do Espírito. Você vai ver, é um fruto, com 9 gomos ali. E a cabeça do fruto é o amor. O último gominho é o domínio próprio. Então, trabalha todos esses pontos dos gomos com a lei de Deus. Por isso que contra essas coisas não há lei. Precisamos continuar firme. O texto vai continuar dizendo: então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e a arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpista, de músico, de tocadores de flauta, de clarim, jamais em ti se ouvirão, nem artifícios algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho. Olha que interessante, quando vai dizer assim, então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e a arrojou para dentro do mar. Essa pedra de moinho, Jesus vai falar lá em Mateus 18, quando ele vai dizer assim, se aquele que escandalizar um desses meus pequeninos, é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance no mar. Para que ele está falando isso? Para os falsos profetas. Para aqueles que estão fazendo com que os pequeninos tropecem e caiam e sejam condenados. Então a grande meretriz são essa cúpula de falsos líderes que estão levando a massa, o povo de Deus, à perdição. É cego guiando cego. Eu acho muito interessante esse texto e vai dizer que jamais vai ser achada essa grande cidade. A grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, a qual o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, vocês que estão apegados a essa Jerusalém terrestre, que instrumentalizam isso para fins de poder, de luxúria, isso não vai mais existir. Porque vai vir o que agora? A santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do alto, ou seja, que vai reinar sobre toda a terra. Então nós não precisamos mais ser apegados à Jerusalém atual. Eu acho isso interessante, que nós precisamos entender que o nosso foco é Cristo. Tudo que envolve a primeira aliança ficou para trás, é obsoleto. A igreja vai ensinar as realidades, somente as realidades no milênio. E eu vou explicar isso também quando falar sobre o milênio. Diz o versículo 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela a tua feitiçaria. Noivo e noiva, não vai ter mais voz de noivo e noiva, ou seja, da igreja, porque dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, tem a igreja verdadeira que está ali clamando pelo noivo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, está dizendo para o povo, sai dela, povo meu, mas não vai ter mais isso para esses, porque é o tempo do juízo. Enquanto há tempo, sai dela. Se você vê que você está sendo guiado por falsos profetas, falsos mestres, sai dela. Porque senão você vai ser participante dos flagelos que vai vir sobre ela. Agora, se você estiver ali com o objetivo de tirar muitos dali, no local físico, Deus tocou no seu coração, continue firme. Mas sem se corromper com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os da sinagoga de Satanás. Porque todos esses, essa mulher que está ligada com judeus e gentios apóstatas, estão unidos a Jerusalém atual. Porque a nova Jerusalém, ela não está preso. Os verdadeiros adoradores não adoram em um lugar. Jesus disse isso. Jesus disse o seguinte para a mulher samaritana. Aonde que... Nossos pais disseram que era para adorar nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Onde que é? Jesus fala, não é nem nesse monte e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Ou seja, não é nessa Jerusalém atual. Eu vou para lá, eu sou mais abençoado. Não. É eu aqui no Japão, é você no Brasil, é o irmão que está em Moçambique, é o irmão que está na Angola. Toda a terra pertence ao Senhor. Toda a terra... Os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e Cristo na última trombeta, na 7ª. E ele reinará para todo sempre. Ou seja, reinará com a nova Jerusalém sobre toda a terra. Amém? E para finalizar,
E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Lembra que Jesus disse? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que foram enviados a ti. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha quer ajuntar os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Então é isso que acontece hoje. Tenhamos misericórdia, sim, dos nossos irmãos que estão presos, às vezes, a esses falsos profetas. Continuemos a pregar, a dizer, sai dela, povo meu. Mas não confie na força do seu braço. Confie no Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Recomendo vocês a se inscreverem no Telegram. Lá eu posto mais coisas. Tem documentário lá no canal. E aí você pode fazer perguntas, eu consigo responder por áudio. Se inscreva lá no canal do Telegram, vou deixar aí Apocalipse Simplificado. E tudo isso que eu falei, irmãos, medite. Eu falei muito rápido aqui as coisas, mas assim, aqui o tempo não me permite mesmo. Já vai dar 1 hora esse estudo. E para mim destrinchar ponto a ponto ali ia ficar muito complicado. Mas eu vejo que a grande meretriz, ela está relacionada com judeus e gentios que negaram o Cristo. Que negaram a vida em Cristo. Apostataram. Os falsos profetas e se apegaram à Jerusalém atual, com um fim de instrumentalização política para se prostituir com os reis da terra. Olha o nosso mundo. Tudo que acontece hoje, comércios e relações entre as nações, é através de nações que eram cristãs e nações que são cristãs que estão hoje instrumentalizando essa Jerusalém. Então tome cuidado. E por detrás dos bastidores, você tem aí vários poderosos, essa elite bilionária, que são judeus, que se dizem cristãos, que estão realmente com uma agenda muito agressiva anticristã, querendo derrubar todas as leis que foram colocadas ali, que tem um fundo da palavra de Deus. Leis hoje no Ocidente, ela tem uma base bíblica. E estão querendo derrubar isso para introduzir uma outra lei. Mas é isso. Deus abençoe vocês e qualquer dúvida, entre em contato no Telegram e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.